E agora nós vamos conversar com ela, a nossa super psicóloga Deise Rosa, que nos dá a honra da sua presença hoje aqui no nosso programa. Deise, boa tarde, tudo bom? Obrigada, boa tarde, tudo bem? Que bom, hoje nós vamos ter um papo de mulher, gente. Ai, que medo, o que vem por aí? Nossa, que medo, que nada, menina. Nós mulheres, porque a gente faz muita coisa bem, mas conversar, gente, a gente é bem boa disparado, mesmo. É disparado, já traz o chimarrão aí pra nós, uma pipoquinha, daqui a pouco sai bolo de laranja também, que a gente vai conversar. Nós vamos colocar alguns tópicos que a Deise vai comentando. Como era e como está nos dias de hoje, porque mudou muito, né? Em questão de pouco tempo essa mudança. Vamos começar falando aqui sobre filhos. E aí, a criação dos filhos. Já começamos, né? Na fogueira já. A criação? Os filhos. De um modo geral, mudou muito, e acho que são vários fatores. Mudou algumas coisas para positivo, porque os pais estão tendo muito mais acesso às informações, o que é certo, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode. E isso também pode ser ruim. Né? Ao mesmo tempo que ele orienta, às vezes acaba deixando a pessoa com mais culpa nessa maternidade. Culpa essa que as nossas avós e bisavós não tinham, afinal de contas elas achavam que aquilo era certo, ela ia lá e fazia. Né? E hoje você já fica, ai meu Deus, mas tá certo, mas daí eu olho na internet, alguém fala que não pode usar chupeta. Aí eu olho para outro canal e falo que sim, a chupeta pode ser bom. Aí eu olho para outro lugar e falo, você não pode fazer tal coisa. Aí eu olho outro, então tem confundido. Então, de um modo geral, né, modificou também o número de filhos, né? A questão de uma mãe, as mulheres estão sendo mães mais tardes, até porque são cobradas para serem alguém na vida e depois a maternidade. Então isso vem com um misto de culpas e de coisas parecidas que até um tempo atrás talvez tinha, mais menos. Entendi. E também tem aquela situação, né? Tem muitas mulheres que querem, sim, ser mães, que querem ter vários filhos ou um filho, ou tem aquelas que não querem ter filhos e também tá tudo bem, né, Deise? E tá tudo bem, com certeza. Isso é uma coisa que a sociedade, o feminino tem mudado, né? Então, o feminino onde eu não preciso seguir um padrão que a sociedade me impõe como certo. E sim, eu posso seguir um padrão que é aquilo que está aqui dentro de mim, em que eu sinto que eu devo ou não fazer, né? Sem tantas regras e um pouco mais livre. Essa mulher está um pouco mais livre. Relacionamento. Como que as mulheres estão enxergando o universo do relacionamento nos dias de hoje? Olha, quando a gente fala de relacionamento, tem isso. As mulheres estão podendo falar muito mais, sabe? Tanto sexualmente, quanto nos afazeres da casa, no dia a dia, né? Então, a gente escuta, e eu escuto às vezes da mãe, da sogra, da avó, da tia, né? Ai, mas ele é homem. E aí a geração mais nova fala assim, e daí que ele é homem? Vem e faz, e faz, né? Mas eu acho que tá, assim, uma liberdade um pouco... que ela pode ser mais agradável, pensando que muitas mulheres antigamente tinham que aguentar muitas coisas. Então, hoje as mulheres elas estão tendo um espaço de poder comunicar melhor, né, com os seus parceiros, em questão de sexualidade, em questão de vida, de conta de casa, do eu penso isso, eu penso aquilo. Enfim, acho que são coisas que estão aí ampliando possibilidades. É claro que cada caso é um jeito, cada situação é única, né, mas eu vejo que as possibilidades, as mulheres estão... E algumas estão percebendo assim, eu não necessariamente preciso de um homem para viver. Eu quero um homem para estar junto comigo como companheiro. E aí quando eu entendo que este homem, ele é um companheiro, porque eu desejo ter um companheiro, a relação ela tende a ser muito melhor. Ainda há muita dependência da mulher, a cobrança de que ela tem que ter alguém ao lado dela? Ainda tem, né? Faz 29 anos e fica solteira pra ver. Não vai casar? Mas vai casar quando, né? Aí depois você casa, mas não vai ter filho? Aí tem um filho, mas vai ter filho quando? Outro próximo, né? Então, cadê o irmão? Cadê o irmão? E quer ver quando nasce dois e os dois são do mesmo sexo. Mas não vai tentar a menininha ou o menininho? Né? Então a sociedade tem muito esse movimento de cobrança, sim. E aí às vezes é preciso muita firmeza para eu saber o que é que eu realmente quero, como eu me posiciono isso, até porque
não necessariamente a gente precisa dar satisfação para a sociedade, né? Eu preciso estar bem comigo. Eu quero ter um companheiro porque eu desejo ter um companheiro. Eu quero ter filhos porque é um projeto na minha vida, né? Eu quero ter um trabalho XYZ. Então, quais são os projetos que eu tenho e o quanto eu posso usufruir desses sonhos e estar olhando para eles de forma muito mais leve. Eu acho que isso vem de uma geração nova, esse movimento de fazer as suas próprias escolhas independente do que os outros esperam. Isso aí, você falava sobre sexualidade na pergunta sobre relacionamento. Vamos falar então sobre sexo. E aí, as mulheres, o universo, a sexualidade e as mulheres, mudou muito? Ah, mudou, né? Mudou tanto que tem alguns homens até assustados. São os homens agora que estão procurando eles estão apoio. bem assustados, assim, tipo, peraí, deixa eu ver até onde eu consigo ir, né? E eu tenho recebido algumas mulheres que elas falam assim, nossa, o fulano, né, não quis ficar comigo porque ele acha que eu sou uma mulher muito forte, eu sou uma mulher muito, sei lá, muito pra frente, para ele, que ele não ia dar conta, isso aqui, enfim, né? Então, são casos e casos, mas sim, a mulher, ela está muito mais empoderada numa questão da sua própria sexualidade, se conhecendo muito melhor, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, o que é que eu gosto, quais são as neuras que eu carrego lá do meu sistema familiar, quais eu consigo me libertar, né? Para que eu possa realmente conhecer o meu próprio corpo, a minha sexualidade, falar sobre os meus desejos, falar sobre as trocas, que é algo que até algum tempo atrás isso era tudo muito, muito tabu. Hoje ainda continua sendo um tabu, né? Um dos maiores problemas dos relacionamentos é a falta de diálogo e de comunicação, inclusive na questão sexual, onde eu acho que o outro tem que saber o que eu gosto, né? Isso para tudo, né? Tanto para o dinheiro quanto para o sexo, para outras coisas, mas assim, é óbvio que o outro sabe. Não, não é óbvio. Quando a gente entende que a cabeça do outro não é a minha cabeça, as coisas não são óbvias. Eu preciso falar sobre o que o outro eu quero, o que eu desejo, assim por diante. E esta fala é muito difícil para muitas pessoas, né? Para muitos casais. Por falar em falas, o diálogo entre os casais, ele vem frutificando, fortalecendo mais, ou ainda tem muito desse pensamento de ele tem que saber o que eu quero, o que eu penso, senão já fecha o bico aqui, ó, fico emburrado e acabou. Ah, tem muito bico ainda, né? Tem muito bico. Tem muito bico, né? De ficar mesmo bicudo e o outro... Mas é óbvio, a coisa do óbvio, aconteceu né? Alguma coisa? Não. Tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem mesmo? Aí, ó, viu? É tudo igual. Só muitos tem certeza que tá tudo bem? Tenho. E vai, né? E assim, E assim fica com o bico um bom tempo sem falar sobre o problema. E às vezes é por coisa ridícula. Geralmente fácil é por coisa ridícula, né? Sei lá, não gostei que você deixou a tampa da pasta de dente aberta, porque eu já te falei 1 milhão de vezes que eu quero que você feche. E aí você não fecha, ou você ficou de me ligar e não me ligou, e ligou depois. Enfim, às vezes são coisas tão fáceis de resolver que fica lá 1 semana de bico, né? Às vezes até mais tempo, por bobeira. E eu sempre falo que a vida é muito curta pra gente achar muita picuinha de graça, né? Então, às vezes assim, não, tá bom, vamos sentar e conversar. Você sabe que o meu avô, eu lembro quando eu fui me casar, ele me falou uma coisa que eu acho que é um aprendizado pro resto da vida. Ele falou assim, olha, filha, né? Olha, filha, você vai casar? Então, não esquece, pra você ter um bom relacionamento, a briga de hoje, ela precisa acabar hoje. Resolveu essa briga, resolva a briga e ponto final. A briga de amanhã não pode ser lembrada de hoje, ela é a de amanhã. Porque senão você vai ficar eternamente remoendo coisa lá de trás. E isso é uma coisa que atrapalha muitos relacionamentos. Mas lembra aquela vez que aconteceu? E aí você fica juntando bico, né? Então assim, não, a gente não vai pra frente juntando bico. A vida tá muito curta pra gente ficar perdendo tempo com bobeira. Olha só, e é verdade, viu, mulheres que nos assistem? A vida é curta pra gente ter esse tipo de bico. E homens também que nos assistem. Que a gente fala do bico das mulheres, mas vocês também. De vez em quando fazem cada bico e a gente tem que adivinhar o que é que tá acontecendo com os nossos homens, né? Com certeza, que falam menos do que as mulheres. Porque ainda a mulher quer ter uma DR, né? Assim, não é todas também, não é de modo geral, mas as mulheres, elas podem falar sobre as suas emoções, elas podem expressar as suas emoções, né? Nós somos permitidas socialmente disso. Eu posso, sei lá, tô bicuda com o marido, eu chego lá pra vizinha, porque aconteceu isso? Então eu ponho pra fora, eu falo sobre isso. Agora, os homens da nossa cultura ainda não são permitidos de falar sobre as suas dores.
Eles precisam ser fortes o tempo inteiro, ser viril o tempo inteiro, ser potente o tempo inteiro. E não é isso que acontece, porque eles são só humanos. Então, às vezes, eles ficam sim com raiva, com tristeza, com medo, com um monte de outras coisas. Só que a gente tem ainda aquela cultura de que ele é o meu príncipe, ele é que me protege. E a gente esquece que numa troca, a gente precisa ter uma parceria. É isso, ele é meu companheiro, ele não é meu dono, não é meu pai, não é uma troca. Né? E aí as coisas fluem quando ocorre de forma leve. Que perfeito, a nossa conversa passou voando, menina, nosso papo de mulher aqui, viu? Queria te dar aqui essa suculenta maravilhosa da Casa do Jardineiro. Muito Nós estamos obrigada. presenteando as nossas mulheres maravilhas aqui nesta semana, aqui no Vitrine Revista, viu? Muito obrigada pela tua presença mais uma vez, Deise. Eu que agradeço, obrigada. Sempre bom conversar com você. Muito obrigada.